3, 2, 1. Fala, empresário Vida Real, estamos novamente aqui nos nossos estúdio podcast com a Imersão EVR. Pessoal, quero fazer um convite para vocês. Nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, nós teremos a nossa próxima imersão EVR aqui no nosso espaço em Alphaville. Nós temos um andar todo e um espaço desse andar nós temos aqui o nosso podcast. Hoje eu estou com a Mariana e com a Daiane, duas pessoas maravilhosas, no qual vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida delas. Meninas, muito obrigado. Vamos passar a Obrigada, energia eu. boa delas nós aqui. Obrigado pela presença de Obrigada. vocês. Eu queria começar perguntando para a Mariana, depois eu passo para você, Daiane, quem é a Mariana? Fale um pouco sobre você, onde você nasceu, onde você cresceu. Queria deixar você à vontade. E também da empresa? Por enquanto, fala só de Só sobre você e mim? depois Tá da bom. empresa. Combinado. Meu nome é Mariana, eu nasci em Goiânia, mas me considero piracicabiana, porque eu estou em Piracicaba desde os meus 3 anos de idade, então me considero piracicabana, né? E é isso, eu tenho 27 anos, já empreendo. Sempre tive esse instinto, mesmo trabalhando ali no CLT, sempre quis um meio de me encontrar e hoje me encontrei. Ah, legal, parabéns. Obrigada. Daiane? Bom, eu sou a Daiane Samek, fundadora da Samek Consultoria. Eu tenho 34 anos e sou residente aqui de São Paulo, capital. Ah, legal, beleza. Bom, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre a Mariana e sobre a Daiane, agora sim, né? Nós estamos dentro de uma imersão corporativa, de empreendedores, né? Então eu queria que vocês passassem, né, um pouco mais do empreendedorismo que vocês têm na vida de vocês, da história da empresa, o que fez vocês chegarem até aqui. Vocês podem ficar à vontade. Pode começar, mano. Então, na verdade, eu tô aqui realmente para aprender, eu tenho muito para aprender ainda. Eu tô empreendendo desde 2022, depois de fechar, né? Eu trabalhei na FGV por 6 anos e aí fechou muitas unidades no Brasil, infelizmente, por conta da pandemia. Eles aderiram ao online e não viram a necessidade de ter tantas unidades, né, para o presencial. E ali eu vi uma oportunidade, depois que eu saí, de realmente empreender. Mesmo querendo desde muito nova, quando a gente acaba entrando no CLT, a segurança, ela acaba fazendo com que a gente não tome certas decisões. E naquele momento eu falei, é o momento de eu fazer o que realmente eu sempre tive vontade. Já tinha feito um curso de publicidade antes da faculdade de administração, então falei, eu vou pegar o que eu tenho na mão e vou começar a oferecer para o empresário. Estava ainda no pós-pandemia, os empresários ainda estavam, mesmo que contrataram na pandemia empresas para ajudarem eles a se posicionarem na internet, tinham muitos, principalmente o pequeno e médio empresário, tinham muitos que ainda estavam ali patinando e tentando do jeito antigo a sua gestão, a sua divulgação. E ali houve uma oportunidade de oferecer o posicionamento para esse empresário na internet, mesmo que foi depois da pandemia, ali meados, né, de 2021, 2022, e aí eu comecei a oferecer isso. Foi realmente, fiz uma atualização de curso e comecei a oferecer, comecei a pegar clientes, enfim, quando eu já vi, já estamos finalizando 2025 e ainda tô por aqui. E é isso, hoje a minha empresa, ela oferece posicionamento pro empresário, né, para negócios locais na internet. A gente entra com a parte externa, que é todo o braço de acompanhamento para que ele se posicione e comece a faturar por lá, mas também trabalhamos a parte interna, que é quando eu entro com parte de treinamento para a equipe, que é o Omnichannel, né, que a gente fala que alinha a equipe com o que está sendo falado na internet, porque muitas vezes a agência ou a empresa que posiciona esse empresário posiciona, mas aí chega o cliente, a equipe não está preparada e aí não fideliza, e ali a gente viu uma dor muito grande, e isso eu vi na minha trajetória mesmo, a equipe não consegue fidelizar ou não consegue converter o lead que chega, então eu comecei a olhar e falar assim, não, então calma, vamos oferecer isso para o empresário, porque aí ele tem algo completo ali, não fica solto só de levar o lead e não ter um acompanhamento com a equipe. Ah, legal. É isso. E aí agora minha mãe e meu irmão estamos nos aventurando em abrir uma sorveteria e congelados, um ponto físico. Eu sou da internet, mas estou com a minha mãe por esse sonho. E aí é o início de uma trajetória e o curso está ajudando bastante porque já deu um know-how com cultura, enfim, que está me ajudando aí a colocar tudo isso em prática. Legal. Então hoje a Mariana está encabeçando uma empresa, né? Do Sim. qual trabalha com a parte mais de posicionamento do empresário e da sua empresa, né?
Você teria alguma dica ou uma dica sobre posicionamento dentro do seu negócio que você pode passar para quem está nos assistindo? Com certeza. Gente, o marketing, a internet, com a IA, tá tudo mudando muito rápido e vai mudar mais rápido ainda daqui em diante. Mas eu vejo que tantas coisas têm chego e o empresário, pelo menos o médio, tá? Que é o que eu mais falo no dia a dia. Ele ainda tá no básico. Ele ainda não sabe o básico. Então, eu acredito que é realmente você resgatar o básico, o arroz com feijão bem feito, sabe? É o atendimento, não sei aqui, mas na minha cidade o atendimento peca muito e eu acredito que você realmente, como o Geraldo falou hoje, né, você ganha o cliente, você fideliza o cliente com um sorriso no rosto. Então focar no atendimento mesmo e fazer o arroz com feijão bem feito, a parte de posicionamento, campanhas claras, comunicação clara, entendendo de fato quem é o seu público, para não sair atirando e falando com todo mundo. É, porque às vezes quem quer falar com todo mundo acaba não falando com ninguém, né? Exato. Exatamente. Ou não tem nem clareza, né? É. Com quem é. Muitas vezes o empresário ele só quer vender. Ele só quer vender, tá? Mas aí eu pergunto, quem que é o seu público-alvo? Quem que é a pessoa ideal para o seu negócio? Qualquer um. O meu produto dá para todos. Por exemplo, uma churrascaria que vende rodízio. Qualquer um não, mas calma aí. Você vende rodízio para qualquer pessoa? Claro, todos querem comer, todos gostam de churrasco. Mas quem é de fato o público que compraria um rodízio no ticket que você vende? E muitos não têm essa clareza. Então é isso. É fazer o arroz com feijão bem feito. Legal, legal. Isso é bom porque para vocês que estão nos assistindo, né, até algumas dúvidas que vocês podem ter aí, já com algumas explicações como a Mariana deu, já podem ser sanadas. Obrigado. Daiane, fale um pouquinho da sua empresa, do teu negócio. Sim. Bom, boa tarde, pessoal. Eu empreendo há 15 anos. 15 anos estou na área de recrutamento, seleção e desenvolvimento humano organizacional. Eu sou uma pessoa apaixonada pela área. Eu gosto dessa conexão, desse contato com pessoas. E é isso que eu transpareço tanto nos meus processos seletivos, como também no DHO, que é o Desenvolvimento Humano Organizacional, dentro dos clientes que contratam os meus serviços. E uma das coisas que eu mais gosto, né, e que muitas pessoas falam, inclusive, do problema da geração Z. E eu sempre falo que o problema não é a geração Z, a sociedade está assim, né? A sociedade está ansiosa, a sociedade está não linear, né? Então hoje nós planejamos alguma coisa, daqui 5 minutos o que nós planejamos sai ali do óbvio, daquilo que tínhamos, né, planejado. E o mundo está mais frágil, né? E eu tenho como até comprovar, né? Eu já fiz processo seletivo 50 a mais, a qual eu também tive a mesma dificuldade como com a geração Z. Então eu sempre falo assim, olha, a geração Z não é o problema e eu acredito que esse mindset, né, essa mentalidade fixa, ela precisa ser abduzida da mente dos empresários, porque a geração Z ela tem muita coisa boa para agregar, inclusive a tecnologia e esse lado gostoso e prazeroso que é o empreender, né? Hoje a gente vê pessoas com 19 anos morando sozinha, então vê pessoas com 19 anos, como vimos recentemente, né? Um menino, né, de 14 anos, com uma hamburgueria. E as pessoas, a geração de agora não é a mesma da nossa época, né? Hoje as crianças de 9 anos não é a mesma de 9 anos na minha época. Eu lembro perfeitamente que com 9 anos eu brincava de boneca, era mais ingênua. Hoje meu sobrinho de 9 anos sabe mais coisas do que eu. Sim. Então, desenvolver pessoas e gostar disso é estar conectado com o que acontece na realidade. E não ir apenas no achismo, e sim na certeza. Então, a minha empresa é essa, né? Ela nasceu em 2017 e hoje a gente já tem mais de 60 clientes. E a gente, tanto eu quanto a minha equipe, somos realmente apaixonados por isso, né? Os nossos valores é essa conexão empática e esse lado humanista. Então, é o que a gente serve, é o que a gente vende e é o que o mundo precisa, de pessoas que sejam empáticas, humanas e que, acima de tudo, tenha esse olhar com relação às pessoas. E não só o achismo, mas a certeza de como tem que funcionar e o que fazer para reter esses talentos dentro do mundo corporativo. Legal, parabéns. Que, Obrigada. inclusive, posso até dar um adendo, hoje, os empresários que eu converso, a reclamação da maioria é o Sim. quê? Não acho gente para trabalhar. Mas Sim. talvez, né, realmente esse treinamento, esse recrutamento efetivo da forma certa,
não começar torto, né? Porque até É. tem aquela Exato. coisa, pau que nasce torto, morre torto. Não, mas se você começa torto, com certeza na frente vai ficar torto e Tudo vai... que começa Sim. errado, a chance de terminar errado é muito. Mas eu Exatamente. queria, assim como eu fiz com a Mariana, queria que você desse uma dica para esse empreendedor, para esse empresário que está com essa dificuldade de contratar na prática. Uhum. Assim, uma dica só. O que ele pode fazer para ele já ter um efeito já a curto prazo? Com certeza, quebrar o mindset de mentalidade fixa para mentalidade de crescimento, de entender que talvez a dificuldade em não conseguir reter o talento dentro da tua empresa seja lá mais uma questão de ordem, de processo, de cultura, de valores, e não culpar falando que é que é a geração, que é a sociedade, que é o mundo, mas o que você, empresário, pode fazer para mudar, contextualizar essa forma de pensar, deixar de ter mentalidade fixa para ter mentalidade de crescimento. Legal. Até vai uma dica com o que a Daiane É, falou. Vocês podem ler um livro chamado Mindset, da Carol Dweck. Ela sim. fala muito sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E Não vou fazer a dar imersão, e né? fazer a imersão. Não vou dar spoiler do livro, mas é uma ótima dica aqui, É né? uma excelente. Sim. Eu já li e olha, com certeza podem comprar que vai ser o melhor investimento. Exatamente. Bom, agora eu queria, né, vocês duas empresárias, né, eu queria que vocês abrissem para quem está em casa, para quem está nos assistindo, como foi a trajetória até chegar até aqui, né? Quais os desafios vocês tiveram que superar, o que vocês tiveram que abrir mão para chegar até hoje a falar assim, eu sou uma empresária, hoje eu tenho a minha empresa, como vocês falaram agora há pouco, todo esse momento que vocês tiveram que superar. Queria ouvir você, Mariana, primeiro. Então, na verdade, eu acredito que o que eu tive que superar e abrir mão é o medo, primeiro, abrir mão do medo. Porque muitas vezes, principalmente a gente, quem cresceu, né, eu cresci com a minha mãe falando pra mim que era pra eu estudar, entrar pra uma faculdade e entrar pra um possível cargo fixo, que a gente sabe que é fazer aquela provinha lá e ter aquela segurança com aquele salário fixo pro resto da vida, porque era isso. Então eu cresci ouvindo isso, só que eu falava, gente, não é possível que só tem esse caminho. Não é possível, desse jeito. Eu sempre fui muito ambiciosa. Aí eu comecei a fazer conta. Desse jeito eu nunca vou conseguir enriquecer, chegando desse jeito, ganhando isso, fazendo dessa forma mais do mesmo todos os dias. Só que quando eu trabalhei na FGV, eu não tinha a mentalidade de saber. Eu estava no meio dos empresários, eu via muitas coisas acontecendo ali, muitos cases de sucesso. Só que eu era muito nova, então eu não sabia muito bem por onde ir. Então, quando eu saí, eu tava com a água batendo na bunda. Ou eu ia, e cheguei até a mandar alguns currículos, porque nesse momento a gente, né, quer voltar para aquilo. Cheguei a mandar, mas quando fui chamada para uma entrevista, inclusive na Raizen, meu coração, sabe assim, queimando que eu não queria. Sabe aquela ansiedade? Não é, não é. E aí eu tive que deixar o medo. É isso. Deixar o medo e comecei. Deixar o medo e não ter vergonha na cara. Porque eu comecei a oferecer um negócio. Gente, eu não sei se isso é o certo a fazer, tá? Mas eu fiz atualização, já tinha o curso de publicidade, como eu falei, a faculdade de administração, já tinha know-how da FGV, fiz um curso de atualização rápida de internet e comecei a oferecer como se eu já soubesse. E o meu posicionamento eu comecei a vender, fui aprendendo no meio do caminho. É isso. Fui aprendendo e estou aprendendo todos os dias, por isso que eu tô aqui na imersão. Então, eu acredito que é isso, é deixar o medo, de fato. É, isso que você falou lembra muito, né? Um exemplo, né? Eu não sei quem deu agora, qual é a autoria, que falou que empreender é você pular de um avião, né? De 10 mil pés aí, só com um projeto na mão de como construir um paraquedas, né? Mais ou menos, Exatamente. você vai construindo ao longo do processo, ali você vai caindo e construindo. Queria ouvir você, Daiane, né? Sobre essa trajetória que você teve que superar, os desafios, para você ter a sua empresa, para ser quem você é hoje. Bom, eu falo que o primeiro tópico de tudo isso são as conexões, né? A gente sair daquelas conexões que levam a gente para baixo e começar a mudar mais uma vez, contextualizando, né? E também tendo uma ordem, mudar a mentalidade de fato, né? Então, quando eu não sabia fazer nada, eu era CLT e eu tive um início de crise de burnout. E foi aí que eu decidi, cara, não quero mais isso pra mim. Eu já tenho todas as ferramentas, por que não empreender?
E eu lembro perfeitamente, eu fiz um cartãozinho de visita. Nesse cartãozinho foi o primeiro post que eu fiz na internet. Não tinha nada, não tinha estrutura, não tinha funcionário, só tinha um cartãozinho de visita. Mas olhar aquele cartão de visita, eu ver aquele cartãozinho, para mim foi... É como se eu já tivesse muito forte, eu já me via lá longe. E aí, um empresário, ele me chamou, que ele já me conhecia, que foi o Renan. Ele falou assim, Dai, você está empreendendo, muito feliz por você. A gente está precisando de tal funcionários para tal demanda. Eu, com certeza, vamos lá. Ele já conhecia o meu trabalho, né? E eu fui. Esse foi a primeira ponte. E um foi falando para o outro. E a excelência no bom trabalho, porque até hoje eu não saí para prospectar. Todos os meus clientes foram boca a boca, um indicando ao outro. Então, até preciso da sua ajuda depois, né? Mas foi isso. Então, assim, um bom trabalho fez com que outros viessem. Então, eu acho que a importância e o obstáculo também é esse, né? O obstáculo tem a ver com o medo, de fato, mas a gente acreditar e principalmente mudando aqui, ó. Se você. Eu não nasci numa família rica, eu nasci numa família bem pobre. Mas eu quis mudar a minha mentalidade. Falei, não, eu vou ser diferente. E estou sendo, né? Estou sendo. Então, é se jogar, se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque se der errado, você volta, faz diferente, continua. E foi isso que eu fiz. Esse é o alicerce que eu levo, que é realmente fazer o que é certo, fazer um trabalho com excelência e mudar a mentalidade. Posso até dar um adendo aqui? Claro, sim. Você falou sobre se tiver com medo, vai com medo mesmo. E muitas vezes, no início que a gente tem muito medo, né? Sim. E no início a gente não tem nada pra perder, se for pensar. Não tem. Você começa a olhar, você fala assim, mas já não tenho nada mesmo, eu só tô querendo começar, então o que eu tenho a perder se eu começar? Sim. E Então, as é realmente- conexões, né? As Sim. próprias conexões, você vai interagindo ali com outras pessoas que tá nesse mesmo perfil ou com pessoas melhores de mindset mesmo, de atitude mental. E aí você vai agregando ali conhecimento e fala, cara, quero ficar próximo dessas pessoas, porque essas pessoas vão me levar para lugares muito mais longe. E é isso, você vai criando um desafio, porque eu falo que o ser humano, quando deixa de ter aquele sentimento gostoso assim na barriga, aquele frio na barriga, precisa reestruturar alguma coisa aí. Então, todo dia eu tenho um desafio, eu tenho essa borbulhinha na barriga, né? E eu falo que, cara, quando a gente sente isso, a gente de fato está conectada. E a gente tem que sentir isso. Então, para vocês, né, quem for CLT e estiver nos assistindo, sempre pensar, o serviço que você faz tá te dando borbulhinha? Porque se não tiver, talvez você precisa de mais desafios. E o empresário é a mesma coisa. Você tem tesão. Quando você acorda, você se sente conectado em dar o seu melhor, fazer acontecer. Porque se a resposta for não, eu diria muda. Mas se a resposta for sim, bora fazer a imersão, se conectar com gente grande, se conectar com pessoas que pode te posicionar e elevar você para um nível muito mais alto. Legal. Bom, eu acredito que eu já devo imaginar a resposta, mas eu queria saber de vocês. Vocês estão gostando da imersão? Muito. Nossa, demais. Muito. Mentalidade. A minha mentalidade não é fixa, mas a minha mentalidade está para crescimento nível hard, assim. Muito. Muito. Pode falar. Eu queria que vocês deixassem, então, né, uma mensagem para quem está em casa ou para quem está nos assistindo neste momento, né? Como que está a imersão nesse momento para vocês? Vocês já estiveram aqui, hoje é o terceiro dia, pessoal, e aí eu volto a fazer o convite para vocês. Nos dias 28, 29 e 30 de janeiro acontecerá a imersão EVR aqui em Alphaville, né? Então, se programe, entre em contato com alguém da nossa equipe e faça sua inscrição. Não deixe de vir, porque você pode ser o próximo a estar aqui no nosso podcast e eu quero te entrevistar também. E eu queria que vocês externalizassem isso, colocassem para fora o que foi ou o que está sendo, né? Porque a imersão ainda não acabou, tá? Nós estamos indo para a última parte, né, do terceiro dia, que agora eu peguei elas agora na hora de almoço para gravar o podcast, então elas ainda vão almoçar, então ainda tem uma boa parte ainda, o melhor ainda está por vir, tá? Então eu Imagino. quero que vocês passem um gostinho para quem está nos assistindo do que é a imersão EVR, se faz sentido ou não faz, para quem não é. Queria que vocês, na visão de vocês e com as palavras de vocês. Quer falar? Claro.
Bom, aqui é vida real total, né? Então é uma imersão vida real mesmo. Você vive, você se conecta com o teu negócio e você começa a ter insights, ideias diferentes daquilo que você já fazia no dia a dia. Então, assim, se eu como empresária hoje, como psicoterapeuta, como coach, como mentora de carreira, se eu pudesse dar uma dica para todos vocês que estão nos assistindo venham. Venham porque vocês não vão se arrepender. A estrutura do local é maravilhosa. As pessoas que nos atendem, outro nível. Os coffees, os próprios palestrantes. Gente, o que falar do Melk? Ele é um pai, praticamente, né? É um cara que começou do zero, que ele sabe o que fazer e o que não fazer. Ele sabe o que fazer para dar certo. Geraldo Rufino. Eu não preciso nem explicar muito, né? É um ser humano que nasceu iluminado para iluminar a vida de outras pessoas e assim vai. Então, gente, não percam essa oportunidade. E nem estou falando aqui por falar, porque eu sou uma pessoa muito chata mesmo. E se eu não estivesse gostando, não estaria aqui também, pode ter certeza. E não teria nem voltado no segundo dia. Então, se eu estou aqui, olha, deixando o meu negócio, fazendo que tá acontecendo vários problemas lá fora, viu? Deixando o meu negócio é porque eu realmente vi que tem potencial e que o negócio realmente é imersão, é mudança de mindset, é você entrar daqui de um jeito, sair daqui totalmente diferente. Então, é assim, não pense, só se inscreve, vem e depois você conta pra gente. E assim, Daiane, muito disso que você falou, nós ouvimos, né? O Edson também. O Edson é o nosso sonoplasta aqui, o nosso. Né, ele que Maravilhoso coordena também. aqui, né? É, Aparece aí, Edson. Todo vídeo eu vou te chamar agora, que senão o pessoal não te precisa conhece. conhecer. Ó, pessoal, esse daí é o Edson, tá? Ele que é o nosso. Aê, Edson. Ele É tava de isso. boa ali, por isso que eu. Daiane, você, diante disso que você falou para nós, é muito importante, né? Eu, Edson, nós ouvimos muito. Praticamente quase, não vou ser hipócrita, 100% das pessoas falam exatamente isso. Diante do que você viu nesses 2 dias e meio, praticamente, né? Há algo que você já vai conseguir colocar no teu negócio saindo daqui? Com certeza, gente, com certeza. Tecnologia e conexões com pessoas mais que têm a mentalidade melhor que a minha e a cultura, né? Eu acho que a cultura dentro da minha empresa eu precisaria estruturar ela um pouco melhor para que eu tenha uma performance ainda melhor com os meus colaboradores. Então, cultura, tecnologia, porque bom, eu não usei muito tecnologia, porque a maioria dos meus clientes foram todos indicados, né? Mas são 2 tópicos que, com certeza, se eu pudesse fechar aqui hoje, eu já fecharia. E tem opções, né? Eu só tô aqui já olhando, com uma do meu lado aqui, né? Já fecharia com certeza, porque eu não tenho dúvidas de que se eu fizer isso, o meu negócio vai voar. Né? Eu só preciso dessa orientação. E onde que a gente tem numa imersão esse mindset que a gente já sai com a resposta do que precisa fazer dentro da nossa empresa para o negócio funcionar? Aonde? Só aqui na imersão EVR, E né? não É só vida para real e não só para mesmo. e não só para isso, você encontra muita gente porque a empresa ela não é só um braço, né? É Não. cultura, a parte de RH, é o financeiro e aqui, gente, eu já encontrei de tudo. É o pessoal da IA, é do recrutamento, é do financeiro. Então, a oportunidade que você tem além do conhecimento que é colocado aqui, com muitos exercícios e maquetes para você realmente rascunhar, trazer para consciência, trazer clareza sobre o seu negócio, você encontra pessoas aqui e amizades que vão ser pontes para o seu negócio e vai facilitar. Networking. Que às vezes na sua caminhada, no dia a dia, na correria, você não encontraria com esse empresário. Para vocês terem noção, eu não sei se você estava aqui desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia. Gente, eu vim aqui para essa imersão. Eu falei para você que eu tô aventurando agora juntamente com o meu irmão e com a minha mãe abrindo uma sorveteria congelados em Piracicaba. Eu tô precisando de um fornecedor para congelados. Vim para Verdade. essa imersão Já achou. procurando e um dos fornecedores que fornecem para grandes empresas de Piracicaba que eu não cruzaria com o caminho dele, ele estava na imersão aqui, ele é de Piracicaba, fornecedor de congelados, ele estava aqui na imersão e a gente já vai fechar negócio. Então assim, aonde que eu encontraria esse cara? Porque ele fornece para um concorrente direto meu de frente, só muda a rua. Então, eu não tinha como eu perguntar pro meu concorrente aonde Sim. que você pega congelados. E eu consigo o contato dele aqui na imersão. Então, é realmente você pagar por acesso,
que é o novo mercado, né, que já foi falado. Sim. E conhecimento que é extraordinário, gente. O conhecimento que é realmente prática. Eu acredito que é muito a prática que vai mudar o jogo do negócio da gente. Porque fazer curso, conhecimento, encher a nossa mente, né, de informações, tem demais. Você faz um EAD na internet, um infoproduto, né, um curso pela internet online, você consegue. Mas e colocar em prática mesmo, trazer para clareza, rascunhar, trocar com o amigo do lado que tem uma experiência, uma expertise diferente da sua. É só numa Exato. imersão presencial mesmo. Exatamente. E as conexões, né? Como ela mesma Sim. falou. Será que na esquina de casa você vai encontrar aquele empresário? E mais uma vez, gente, falando de mindset. Se você não ir com medo mesmo, onde é que você vai se conectar com pessoas que têm a mentalidade que você quer ter? Sim. Porque eu não encontro o Melk na esquina da minha casa. E nem na esquina, né? Eu não vou encontrar o Geraldo Rufino, então não vou. Só se eu me mudar para Alphaville, mas acho difícil. Mas eu preciso estar ali conectada com essas visões, com um cara que entende, que foi, quebrou, caiu, voltou, né? Que não desiste. E ser empresário no mundo não é fácil. Mas se a gente tiver aquele posicionamento, eu quero, eu vou, eu consigo, você vai conseguir. Você só não vai conseguir se você desistir no meio do caminho, mas não acho que é o público. Com certeza que as pessoas vão e elas vão alcançar os objetivos se elas tiverem determinação. Legal, Sim, legal. é Bom, isso. antes de nós caminharmos para o final, eu quero deixar mais uma vez o convite para você nos dias 28, 29 e 30, imersão em VR aqui em Alphaville, dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2026. Tá, pessoal? Agora eu queria abrir para vocês, né, além de deixarem as considerações finais, olhando para a câmera, que vocês façam um convite para quem ainda não teve a oportunidade de estar conosco aqui. Antes disso, Claro. eu gostaria. Nós já ouvimos vários valores aqui, né, Edson? Mas eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Posso? Pode. Se vocês pudessem colocar o valor num ingresso para imersão EVR, qual valor seria? Eu vou dar 3 valores aqui como base, tá? Acima de 10 mil, acima de 20 mil ou acima de 30 mil. Qual o valor que você acha que vale a imersão EVR para você, Mariana? Então, eu acredito que o valor ele é relativo por conta dos acontecimentos aqui e conhecimento. Eu, só por ter encontrado com o fornecedor que eu estava precisando, meu Deus do céu, já vale mais de 30 mil essa imersão. Porque eu vou ter um produto diferenciado no meu negócio. Então, e o conhecimento que foi falado aqui, os acessos, vale muito. Não tem preço, na verdade. Não tem preço. Certo. Eu sigo da mesma teoria. Eu pagaria 30 mil para uma palestra com o Geraldo Rufino e o Melk, com certeza. Porque, gente, só de você estar ali conectada, e não é uma coisa que você está a 1.000 metros de distância. Gente, eles estão assim, conectados com a gente pertinho. Onde que eu vou conseguir isso por menos de 30 mil reais? Me fala. Não vou, né? Então, não é uma conexão longe, não é uma palestra com 5 mil pessoas. É uma conexão, né, Próximo, né? muito próxima. Próximo. Então, com certeza. E eu falo, gente, não é pagar, é investir. Legal. É investir porque você vai pensar como os caras pensam. E Exato. isso ninguém vai tirar de você. O conhecimento que você tem, ninguém te tira. Isso é um investimento. Ai, obrigado. Bom, agora sim, vou deixar vocês fazerem o convite para quem está nos assistindo para participar em janeiro, nos dias 28, 29 e 30. Eu falaria com você, empresário de médio porte. Sabe você que tá aí no operacional muitas vezes, tá com a cabeça fritando e você quer gerir o seu negócio, mas você não vê um meio, porque sem você as coisas não andam e não funcionam. Então vocês precisam vir para a imersão, porque aqui você vai aprender a colocar cada engrenagem no seu devido lugar e vai sair daqui com passos práticos de fato, porque a gente rascunha isso mesmo em maquetes para que você já aplique assim que sair da imersão. Então, de fato, venham que eu tenho certeza que o seu negócio vai ser transformado. E aí, além do seu negócio, né, tem algumas pinceladas aqui de vida pessoal que são fantásticas, gente. Então, vale a pena sim o investimento. Bom, eu vou logo incomodar vocês. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo, empresário. O seu time está andando? A sua empresa está crescendo? Você chegou no limite? Ou você não tem dor de cabeça? Porque se a resposta for eu tenho dor de cabeça ou o meu time não está engajando quanto precisa,
eu não preciso nem te falar que você é obrigado a vir para a imersão. Se você quiser mudar, claramente, seu mindset. Agora, se você não quiser e quer ficar estagnado como está, tudo bem também. É uma questão de opinião, né? Quem somos nós? Mas se tá com problema, se tá precisando reter talentos, se tá precisando mudar o mindset da tua empresa, se tá precisando estruturar a tua empresa, é aqui que você vai ter todo o conhecimento. Então não pensa, só vem. Legal, muito obrigado a presença de vocês, agradeço Sim. demais, né? Poder estar batendo esse papo, né? De uma forma tranquila, né? Falando verdades, Sim. né? Podendo transparecer para quem está em casa. E é muito bom, né? A gente poder externalizar isso para quem está nos assistindo pelo seguinte: aqui não é só vir participar de uma imersão, não é vir aqui passar 3 dias com Geraldo Rufino, com Melk Dourado. Como vocês puderam perceber, elas fizeram conexões aqui dentro. Aqui foram falados de todos os pilares da empresa, desde cultura, tecnologia, pessoas, financeiro, jurídico, aí vem marketing, vendas, enfim, vários setores da empresa, no qual até você pode estar precisando neste momento de todos ou alguns. E eu quero deixar esse convite para você estar conosco em 2026. Uma outra coisa que eu quero passar para vocês aqui, as conexões. As conexões são tão quanto valiosas como as palestras, o próprio conteúdo. Como a Mariana disse, aqui você tem a prática, aqui você recebe um Canva para você colocar no papel e ver a sua empresa com uma visão de drone. É exatamente isso que você vai poder ter acesso dentro da imersão EVR. Meninas, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Obrigado Nós que pela presença de agradecemos. vocês. Deus abençoe e prospere cada vez mais o negócio de vocês. Amém. Obrigada. Obrigada. Obrigado, até mais. Até. Tchau.